Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de treinamento e hoje nós vamos falar um pouco sobre os riscos envolvidos nos negócios de imóveis planejados, como minimizar esses riscos nos seus próximos contratos. Então vamos lá. No primeiro momento vamos começar falando sobre alguns erros que fazem parte da gestão do negócio e quais riscos estão associados a esses erros. O primeiro deles é não utilizar contratos, não só nos negócios de imóveis planejados, mas em qualquer outro negócio. O risco de você não ter uma proteção jurídica no caso de uma reclamação por parte do cliente, ele é muito alto. Em um dos meus treinamentos sobre vendas e contratos, eu costumo dizer que um contrato fala melhor, explica melhor do que algumas testemunhas. Então, tudo que está sendo negociado, quais são os prazos, qual que é a especificação desse material, quais as condições de pagamento, quais as garantias associadas, tudo isso tem que estar dentro de um contrato. E você não ter esse documento te deixa muito vulnerável a uma reclamação jurídica por parte do teu cliente. Então, esse é um erro bem amador, você não deve cometê-lo e vamos ver como a gente pode obviamente tentar evitar esse problema. Obviamente é uma regra que você utilize contrato em todos os seus projetos, independente do tamanho ou da quantidade de itens. O contrato ele deixa claro, ele protege ambas as partes, tanto você como a pessoa que está te contratando, e não há motivo para você descartar o uso dos contratos. Mesmo que seja, por exemplo, uma solicitação do próprio cliente, que ele pode tentar te convencer a isso em função de diminuir o prazo ou que para ele não precisa de algumas condições, não caia nessa armadilha e utilize em qualquer tipo de projeto que você faça. Eu acho importante, na verdade, eu acho obrigatório que você conheça a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, para que você entenda o lado jurídico da coisa, quais que são as suas responsabilidades como um prestador de serviço ou como um fornecedor de algum tipo de produto. Então é fundamental, assim como também a Lei 10.406, que é o Código Civil, que determina, né, digamos assim, os direitos e deveres dos cidadãos de uma forma geral. Então, esse pequeno embasamento jurídico já começa a te dar uma noção mais clara de como evitar essa problemática de processos, de reclamações jurídicas. Então, por gentileza, não cometa esse erro, não esteja exposto a esse risco de não utilizar contratos nos seus projetos. Vamos para a próxima. O orçamento é uma fase crítica para quem trabalha com móveis planejados. Você pode errar o orçamento para mais ou para menos. Se você errar o orçamento para menos e o cliente aceitar a tua proposta comercial, significa que você vai ter que pagar do seu bolso para entregar o móvel para o seu cliente. Após a elaboração do contrato, a definição do projeto, você não tem nenhum argumento que você possa convencer esse cliente a lhe pagar mais além do que já foi combinado. Então, essa fase de orçamento, ela exige muita dedicação, ela exige compreender bem quais são os requisitos do projeto ou do cliente, e para você evitar correr esse risco, né, de jogar dinheiro no lixo, você precisa aprender a fazer orçamentos. O seu orçamento, ele tem que ser um orçamento técnico, um orçamento que envolva todas as partes do teu projeto e você tem que enxergar esse setor, essa fase da venda como uma fase crítica, como uma fase que exige total atenção e que o menor deslize nessa etapa pode fazer com que você perca dinheiro e você vai ter que pagar. O cliente ele não vai aceitar que você baixe especificações do produto dele depois que você apresentou.
Então, você precisa fazer esses orçamentos de forma bem feita. Você não pode aceitar a pressão do cliente. É muito comum o cliente, para tentar conduzir a negociação de alguma forma, ele pressionar com relação a prazo. Cara, faz logo isso aí para mim. Eu já preciso morar nessa casa ou nesse apartamento. Eu não tenho mais prazo para receber esse produto. Esse escritório já vai funcionar. Então o cliente ele tem uma série de argumentos ou pseudo-argumentos para te pressionar a apresentar um orçamento rápido para ele. Então, assim, você não pode também cair nessa armadilha de aceitar essa pressão, de não compreender o projeto e já partir para uma precificação. E uma outra forma também é que você não oferecer descontos desproporcionais. O cliente ele tem diversos argumentos. Um deles é o de que vai fazer novas compras com você, ou que tem pessoas para te indicar, ou outros negócios que ele já vai te indicar imediatamente. Então ele te fala, mas baixa mais um pouco aí, tira mais 10% desse orçamento, que eu já vou entrar com outro ambiente no próximo mês, ou eu vou te contratar daqui a 3 meses, ou minha mãe quer um projeto, ou minha avó quer um projeto, sei lá quem quer um projeto. E ele te engana, entendeu? Ele está te oferecendo um contrato futuro em troca de um desconto no projeto atual. Você tem que ser muito inocente, muito ingênuo para acreditar nesse tipo de proposta e baixar além do que está dentro da tua faixa de trabalho. Vamos para o próximo aqui. Não cumprir com os prazos combinados. O primeiro risco associado a isso é a quebra imediata da expectativa que o seu cliente tinha em cima do negócio que ele fez com você. Quando você muda o prazo, você tem que ter uma desculpa, vamos dizer assim, muito válida, um argumento muito relevante para convencer o seu cliente que não foi uma incompetência sua, que não foi uma falha do seu processo de gestão. Mas de uma forma geral, quando acontece isso, a satisfação do cliente ela já muda imediatamente. Ele já passa a ter um outro comportamento e é uma das piores coisas que pode acontecer. O ciclo de venda dos móveis planejados ele é longo, a gente já falou um pouco sobre isso. Desde o momento que você faz o primeiro contato com o cliente, que você passa pelas fases de projeto, aprovação, orçamento, contrato, até a entrega, é um ciclo longo. Quando você, na fase pós-contrato, liga para o cliente para dizer que o produto dele não vai seguir o que você combinou no contrato, você está demonstrando já na primeira oportunidade o seu amadorismo. Olha a cara da moça aí no vídeo perguntando por que o produto dela já não vai chegar mais no prazo. E assim, como que dá para evitar esse tipo de problema? Você precisa aprender a planejar os seus contratos. Planejamento é você compreender quais são as etapas envolvidas no processo, quais são os tempos necessários para a execução de cada etapa dessa e quais são os recursos necessários, tanto recursos humanos, como as pessoas que estão envolvidas, como os recursos materiais, por exemplo, como máquinas, ferramentas, dinheiro para comprar os materiais, enfim. Você precisa ser um bom planejador. Como eu já comentei no outro vídeo, você fazer um cliente por mês é fácil. Você fazer 3 ou 4, a coisa já fica mais séria. Para você dar escala no seu negócio, você precisa ser um bom planejador. Então, conhecer todas as etapas do seu processo de vendas até a produção e a instalação é fundamental que você combine prazos verdadeiros com seu cliente.
Utilize prazos confortáveis para ambas as partes. Você precisa de tempo para comprar os materiais, fazer algum eventual detalhamento do seu projeto, preparar a documentação dos montadores, comprar esses materiais, fazer o planejamento dessa entrega. Tem uma série de atividades que exigem tempo. Você precisa conhecer essas atividades e informar o seu cliente, a média de prazo para esse tipo de produto, vou dar um exemplo, entre 30 e 45 dias. 30 dias é um prazo mínimo, né, confortável, vamos dizer assim, 30 dias corridos, um mês completo, ou 45 dias, como também é comum no mercado. O cliente ele tem que concordar com esse prazo. O cliente ele precisa concordar com esse prazo. O móvel planejado ele necessita de tempo para ser analisado, projetado, construído, instalado. Então não seria por pressa que você conseguiria fazer um móvel num tempo tão curto. A menos que o seu cliente esteja disposto a pagar muito alto por isso, pela mobilização instantânea, né, vamos dizer assim. Mas de uma forma geral, os prazos eles precisam ser combinados de forma clara para as duas partes. E também você deve monitorar todas as fases para garantir que o que você planejou está acontecendo. Não adianta você assistir um vídeo, uma aula de 1 hora sobre planejamento de negócios, especificamente sobre gestão de contratos, e você ter todo um planejamento montado em cima desse negócio e você não acompanhar se essas fases estão ocorrendo. Então, além de você planejar, você precisa monitorar cada um desses contratos. Não verificar documentos e especificações técnicas, retrabalho e prejuízo. Os móveis planejados, de uma forma geral, eles contêm muitas especificações, é um produto muito técnico. Só nesse exemplo aqui dessa aula, eu tenho uma imagem de um módulo e esse módulo ele tem 8 peças de MDF e mais uma série de ferragens que não estão listadas aqui, cada uma com uma dimensão, com uma espessura, com um tipo de acabamento, com um material distinto. Então, tudo que envolve os projetos dos móveis planejados, ele carrega muitas especificações técnicas. E você precisa dar atenção a conhecer bem o que você está oferecendo para o seu cliente. Como que você pode fazer isso? Primeiro, você tem que ser muito organizado. Você precisa ter os arquivos salvos no seu computador, separado por famílias, para que quando você precise consultar, seja fácil de você localizar. Catálogos de MDF, catálogos de ferragens de fabricantes. Isso precisa estar à sua disposição em qualquer momento. As dúvidas elas podem ocorrer durante o desenvolvimento de um projeto, então você precisa ter acesso a essas informações, que não são muitas, mas que você precisa, obviamente, estar com elas facilmente acessíveis. Confira o pedido do fornecedor antes de autorizar a produção. A partir do momento que você dispara um pedido para o seu fornecedor, seja ele uma madeireira, que fornece um MDF cortado e laminado, ou até usinado, ou seja, uma pequena fábrica de móveis planejados, que a gente sabe que tem muitos modelos desse no Brasil todo. A partir do momento que você envia o pedido, tudo que está ali é responsabilidade sua. Dentro da fábrica, não há processos de conferir o que você projetou. O nível de comunicação é limitado às especificações técnicas do pedido. Você não pode
ligar, por exemplo, e passar por telefone informações complementares, a menos que você esteja editando o pedido com o seu vendedor, digamos assim. Mas toda a fase de conferência e aprovação do pedido, ela é sua responsabilidade. Ou seja, se chegar componentes de MDF com dimensões erradas ou com especificações erradas, você não vai poder culpar o fornecedor, a menos que ele tenha cometido um erro interno, que é bem raro, digamos assim, não é impossível de acontecer, mas é raro. Então você tem que lembrar que sempre a responsabilidade do pedido, a conferência está tudo nas suas mãos. Então essas são algumas formas de evitar esses erros sobre especificações técnicas. Imprima, confira, use o marca-texto, separe prazo para conferir esses pedidos. Esses pedidos eles têm centenas de peças na maioria dos casos. São muitas informações sobre ferragens, laminação. Então compreenda que a fase de conferência é uma fase crítica da sua compra. Então não faça as pressas, seja realmente atento e organizado nessa fase de conferência. Bem, então vamos falar um pouco agora sobre os erros de projetos. O primeiro erro, um dos principais erros na área de projetos é o erro de medição. Quando você vai no ambiente e por algum motivo você coleta as medidas erradas ou alguma medida errada. Isso significa que as peças serão produzidas de acordo com uma dimensão falsa. Ou seja, você já tem um risco altíssimo de retrabalho, de comprar novas peças, de remontar esse mobiliário. Então você tem que estar 100% atento na etapa de medição. Eu já cometi esse erro e para evitar que isso aconteça, o que eu posso, digamos que sugerir? Primeiro, você tem que ter uma atenção exclusiva no momento de medição, se possível sozinho. O cliente, quando ele está diante de você, ele quer falar tudo o que ele sabe a respeito, ele quer ficar conversando com você, ele quer te mostrar todos os ambientes da casa dele, ele quer te mostrar alguns problemas construtivos, ele tem um monte de informação para conversar com você e muitas vezes ele quer conversar no momento que você está na medição. Você está com sua trena laser ou sua trena com uma prancheta, fazendo um croquis, fotografando o ambiente e o cara está te enchendo de informações. Cara, você está correndo um risco alto desse croquis, dessas medições estarem erradas, a menos que você tenha muita habilidade de poder conversar com a pessoa enquanto faz a medição e o desenho de um ambiente ao mesmo tempo. Então, no momento da medição, você vai solicitar ao seu cliente alguns minutos, educadamente, lógico, você está no estabelecimento, no imóvel dele, mas você vai solicitar que durante aqueles minutos onde você está coletando essas informações do ambiente para transformar isso num projeto 3D, você não pode ser interrompido, você não pode ser questionado, mas aqui vai ter porta, gaveta. O projeto não se define no momento da medição. Caso tenha a necessidade de se discutir algo a respeito do conceito do projeto, que não seja durante o momento que você está medindo. Faça a medição antes ou após qualquer tipo de reunião, de discussão, mas não ao mesmo tempo. E de preferência, se você tiver só, é melhor, porque o cliente ele tende a querer saber coisas, a ficar perguntando. Então nada melhor do que você pedir a ele uns minutos ali sozinho, já saca o celular, ele não vai querer ser fotografado ali no ambiente e ele mesmo já te dá os minutos para você fazer sua medição. Isso é fundamental que você saiba antes de você fazer a medição técnica, a medição final principalmente. Colete a medida, confira e registre imediatamente. Principalmente se você estiver utilizando o trem a laser, faça 2 medições, não custa nada. Você vai gastar 2 segundos a mais para fazer uma nova leitura do instrumento
e anote imediatamente essa medida. Às vezes a gente, por hábito, para tentar ganhar tempo, a gente pega duas medidas ao mesmo tempo e acaba confundindo ou trocando os números. Então assim, no momento do seu croquis, pega a medida, confere e registra imediatamente. Não tenta lembrar de nada depois, não tenta deixar nada subjetivo, porque o momento da medição, você só tem esse momento para registrar tudo. Cada visita é um custo adicional, é o seu tempo, a sua hora, é a logística envolvida, são os seus instrumentos que estão lá à disposição. Então, você tem um momento para fazer toda essa coleta, que é a medição. Então, essa medição é um momento muito sério e você precisa tratar isso de forma séria, tecnicamente. Faça anotações legíveis no seu croquis e registre fotos do local. Tudo bem que você não quer passar o dia inteiro fazendo o croquis de um desenho, o croquis de uma cozinha na casa do seu cliente. Mas não significa que você tem que anotar de qualquer forma, e principalmente que se você sair de lá e você tiver dúvida a respeito do que você anotou, ou você vai ter que combinar com o cliente uma nova visita para eventual conferência, ou eu não sei o que você vai fazer. Se você vai chutar, se você vai tentar adivinhar o que você escreveu, porque é comum também você estar lá, às vezes até no meio de uma obra. Eu já peguei medição com pedreiros cortando granito, com pintores, com eletricistas, todo mundo ao mesmo tempo, e assim, você não dá para ter o seu conforto na medição, entendeu? Você pode chegar num momento que o apartamento está em obra e a obra não vai parar porque você foi lá medir. Então, faça as anotações de forma legível e tire muitas fotos. As fotos, elas ajudam demais a você voltar, né, vamos dizer assim, virtualmente para o ambiente e lembrar, digamos assim, das tomadas, de eventuais detalhes dos balcões de granito, de interruptores, detalhes do forro de gesso, enfim, tudo que está dentro daquele ambiente. Então, com essas dicas você já consegue minimizar bastante os erros que são relacionados ao processo de medição de ambientes. Interferência entre componentes. Tem até uma publicação que foi bem engraçada lá no grupo a respeito dessa imagem, né, que é uma imagem da internet que eu utilizei, e diversas pessoas dando soluções, como eu consertaria esse gaveteiro. Um falou que ia trocar o puxador, o outro falou que ia cortar as gavetas e colocar um afastador. Diversas soluções técnicas depois que o problema apareceu. Ou seja, nenhuma resolveu a questão a nível de projeto. A interferência entre os componentes, ela tem que ser analisada na fase de projeto. Esse tipo de problema ele vai causar para você um novo planejamento, a compra de novos materiais a depender, atraso da tua entrega, teu cliente vai ficar insatisfeito, ele vai reclamar, por mais que você tente explicar que pode ocorrer um erro, mas o teu cliente ele não vai gostar de perceber que você não conferiu a interferência entre os próprios componentes que você está projetando. Então, deve-se dar muita atenção quanto a isso. Os erros ergonômicos são outros que a gente sempre encontra aí na internet. Altura de eletrodomésticos totalmente fora do padrão. Tem uma publicação no grupo também que tem um micro-ondas a quase 2 metros de altura. Então, assim, essas informações, elas são acessíveis, você consegue conferir isso antes, mas você precisa ter atenção, obviamente. Como é que você evita esse tipo de erro? Tanto de interferências, como do erro ergonômico, né, vamos dizer. Conheça as normas de ergonomia
existem milhares de informações a respeito das alturas de mesa, das alturas dos eletrodomésticos, das distâncias necessárias para você ficar, por exemplo, a uma televisão de 40 ou 50 polegadas, sei lá quantas. Tudo existem referências, então você deve conhecer essas referências, essas normas. Todos os eletrodomésticos possuem manuais que devem ser verificados quanto às dimensões e as características de uso em caso de móveis planejados. Essas informações estão disponíveis nos sites do fabricante ou até o cliente quando compra, geralmente vem uma cópia impressa. Então, a altura máxima e mínima de um forno, de um depurador, tudo isso está especificado lá no manual. Então, você precisa consultar, você não pode ignorar a documentação do fabricante de um equipamento que vai ser instalado juntamente com o seu móvel. E utilize um checklist de projetos. Uma lista de verificação, ela nada mais é do que um passo a passo de diversos itens para garantir que não foram esquecidas etapas, como, por exemplo, os puxadores foram os combinados, os acabamentos, as espessuras. Tudo isso merece uma lista de verificação no final. Então, você aplicando essa lista de verificação, você minimiza também o risco de cair aí nesses erros de projeto, como interferências e os erros ergonômicos. Esse é de chorar. Causar danos no imóvel do cliente. Aqui tem uma imagem até simples, é só uma pontinha do granito. Provavelmente acho que daria até para ser colada, sem maiores danos. Mas você trazer uma equipe de profissionais, sejam 2, 4, sei lá quantos, a depender do tamanho da sua obra. Você trazer uma equipe de profissionais, você ser responsável pela instalação de móveis na residência do cliente ou no local ou no escritório, significa que você é responsável pela manutenção desse local. Qualquer dano que você causar, você vai precisar pagar. Dano em papel de parede, dano em uma pintura. Claro, quando o apartamento está em fase de reforma, a gente já combina com o cliente, se tiver alguma coisa, você vai fazer lá no seu retoque. Mas de uma forma geral, danificar papel de paredes, danificar pinturas, danificar o piso do cliente. Imagine você derrubar uma ferramenta e danificar um porcelanato ou um mármore, sei lá, o que você pode danificar na casa do cliente. É um prejuízo imediato que você vai ter que pagar. Então você tem que lembrar que o cuidado que você tem que estar com sua equipe na casa do cliente, ele é muito grande. O prejuízo causado, por exemplo, você quebrou um espelho que estava lá na parede do cara, um espelho de pé direito, né? Vamos dizer assim, um espelho do chão ao teto. Cara, você vai perder 2.000 só para trocar esse espelho. Danos nas peças de MDF, ou seja, você na fase de montagem, você passa a ter uma outra característica dos problemas, né? Você pode danificar peças na casa do cliente, ou você também pode danificar as próprias peças que você produziu. Nesse exemplo aqui do vídeo, tem uma peça, provavelmente uma frente de gaveta, que foi arranhada, e isso significa que ela tem que ser trocada porque você não tem como corrigir um dano desse tipo. Ou seja, você vai ter que providenciar uma nova peça dessa e substituir o item no local. Como que dá para tentar evitar esses problemas? Primeiro, seus montadores devem possuir treinamentos formais na área de comunicação, o que ele deve ou não tratar com o cliente, uso de ferramentas, uso de fardamento, a postura dele, como ele se relaciona com as coisas do cliente de uma forma geral. Eu já vi montadores precisarem de subir em cadeiras na casa do cliente, por exemplo, para montar móveis altos.
O que é muito feio, no mínimo, você precisar de coisas do cliente para escalar e montar uma coisa que é tua responsabilidade, entendeu? Então, os montadores, eles devem ser treinados para que esse cuidado não seja só seu como proprietário do negócio, mas que seja um processo da empresa, a montagem, né, do mobiliário, e que o treinamento e que o montador esteja totalmente coerente, e que o montador conheça totalmente essa dinâmica. Melhorar a proteção das peças durante o transporte também é muito importante. Às vezes todo o processo de fabricação e pré-montagem deu tudo certo e por um problema na logística, ali na entrega final, uma embalagem bateu no caminhão, uma peça foi colocada junto de uma ferragem ou um outro componente. Então, assim, você precisa ter cuidado com esses componentes de MDF. A proteção ela tem que ser levada muito a sério para que você não descubra na hora de montar que o que você comprou, pré-montou e agora vai instalar, acabou de ser danificado num transporte. E também utilizar ferramentas adequadas. Muitas vezes o montador ele pode tentar improvisar, digamos assim, uma ferramenta que ele esqueceu ou que ele não tem, e ele acaba causando um dano na peça. Então é necessário também verificar sempre se esse ferramental está adequado, né? Se o montador tem acesso a ferramentas de qualidade para ele trabalhar, para que ele não possa improvisar e causar um eventual dano nas peças que já estão prontas. Eu estou nesse mercado de móveis planejados mais ou menos de 2012, 2013. E eu já pude ver muita coisa boa e também muita coisa ruim, muitas más referências. Quando o cliente ele se depara com uma cena como essa, eu não sei o que ele deve pensar. Eu não sei como eu me sentiria como um consumidor de um produto ou serviço se eu chegasse na minha casa e tivesse um cara em cima do outro, porque eles não têm uma escada, de sandália, de camiseta, ferramentas jogadas no chão, um martelo em cima de um piso de porcelanato pode causar um prejuízo muito grande. Se o porcelanato for arranhado com metal, a depender do metal, principalmente o alumínio, não sai, você tem que trocar a pedra. Então, assim, você ter uma equipe amadora para entregar o produto que você vendeu com todo o capricho, com toda a atenção para o seu cliente, é um balde de água fria. O cliente, ele quer ser bem atendido, ele tem o direito de ser bem atendido, ele te contratou por isso. Então não justifica que o teu montador esqueça ferramentas, escadas, instrumentos, trenas, brocas, tudo que ele precisa no dia a dia e ele precise usar o amigo de escada, entendeu? Então assim, a equipe ela tem que fazer parte da mesma cultura da empresa, do mesmo negócio. Não é porque o cara é terceirizado ou não é porque o cara está te prestando um serviço que ele chega lá de qualquer forma. Essa imagem é um exemplo prático de como você não deve se comportar na casa do seu cliente. Então, assim, não cometa esse erro de apresentar uma turma despreparada na entrega do teu produto, porque isso vai arrasar com a imagem que você tinha perante o seu cliente. Então, essa é só mais uma das nossas mais um dos riscos que estão envolvidos. Imagine, você pode se acidentar, você pode causar danos na casa do cliente com ferramentas no chão. Então, assim, vamos profissionalizar a coisa, vamos subir o nível dessas montagens, vamos preparar essas equipes para que realmente a entrega ela esteja dentro do mesmo plano que tinha desde o começo, entendeu? Como podemos evitar isso? Obviamente, através de treinamento dos montadores
exigir que as ferramentas utilizadas sejam adequadas, boas, 100% funcionais, e também exigir o uso do fardamento. Você não tem que pedir o uso do fardamento, você tem que exigir que ele utilize. No seu processo de negociação com o montador, seja ele um funcionário ou um terceirizado, a especificação de que ele deve comparecer ao local de farda, ela tem que ser clara. Bota ou tênis, calça, camisa. Ele não pode chegar lá de regata, de bermuda, com uma sandália como essa equipe que você viu aí na imagem anterior. Então, assim, você tem como controlar, você tem como evitar esses problemas, né, de uma forma geral. Então, esse bate-papo de hoje, ele vem para trazer os problemas que fazem parte do dia a dia do negócio de imóvel planejado. Há como diminuir esses riscos, há como reduzir esses danos, esses prejuízos. Basta que você siga, né, essas dicas aí, essas instruções, aplique isso realmente como uma metodologia nos seus próximos projetos e não cometa, obviamente, um erro que você já sabe que existe. Até antes de criar esse grupo, antes de criar esse vídeo, eu fiz uma chamada para ele, né, lá no grupo fechado, e tinha assim uma placa de aviso de tubarão na água. E assim, se você sabe que existe o risco, cara, tá na sua mão a decisão, entendeu? De tentar mitigar, de tentar reduzir, de tentar controlar esse risco, ou ignorar as dicas, né, as experiências que a gente está trazendo e seguir por conta própria. Então, espero que da mesma forma que os outros vídeos, esse tenha servido como mais um pequeno degrau aí de conhecimento para você. E deixa aí eventuais comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Então, por aqui finalizamos mais um dos nossos vídeos e continuem acompanhando o nosso conteúdo. Pode ter certeza que isso é só uma introdução de uma avalanche de conteúdo que vem por aí. Um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.